Eu quero, nesta noite, dar sequência aos nossos estudos do livro de Isaías. Nós já estamos no capítulo 23, já, hein? Quantos capítulos tem Isaías? 66. Então, nós estamos chegando próximo ao fim. Daqui a pouco nós estaremos no fim. Eu quero falar sobre esse tema hoje, temporal versus eterno, e no decorrer da mensagem vocês vão ver que é justamente isso, Deus sempre falando para o povo, para as nações, principalmente para a nação de Judá: não dê crédito às outras nações, não confie nas outras nações, não depositem a sua confiança, a sua glória nas outras nações, porque a glória deles é uma glória passageira, uma glória perecível, uma glória de fumaça, mas confie em mim, que é uma glória perene, uma glória eterna. Então é por isso que nós escolhemos esse tema hoje, temporal versus eterno. Eu vou falar de Isaías capítulo 23, eu vou projetar os textos aqui para nós lermos. Sentença contra Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Através das vastas águas, você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo. E você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis, lamentem, moradores do litoral. É esta cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro, a cidade destruidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso, para abater o orgulho de toda a beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio Nilo a sua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos, deu ordens contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse: nunca mais você irá se alegrar, ó oprimida virgem filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais e que a Assíria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim de 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem, cante muitas canções, para que se lembrem de você. Passados 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro, e ela voltará ao seu ofício e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Irmãos, esta profecia de Tiro é a última de uma sequência que iniciou lá no capítulo 13 do livro de Isaías. Na realidade, iniciou um pouco antes, no capítulo 7, com o rei Acaz, quando Deus falou para Acaz: pede um sinal para mim, que eu vou te dar um sinal. E Acaz preferiu fazer acordo com um rei chamado Tiglat-Pileser da Síria, para destruir o reino do norte. Então, a partir do versículo 7, vem essa questão do Senhor chamando o povo para voltar-se para ele. E a partir do versículo 13, do capítulo 13, melhor dizendo, vem as profecias contra todas as nações ali da terra. Começa com Babilônia, termina com Tiro, mas ali nós vimos profecias contra os amonitas, os moabitas,
os filisteus, Damasco, Efraim, Etiópia, e contra Judá, que no caso Jerusalém, e agora com Tiro. Na realidade, nós não sabemos por que o profeta ele usou essa sequência, mas o certo é que ele profetizou contra todas as nações. E uma certeza nós temos ali, qual é a causa? Por que o profeta Isaías profetizou contra todas essas nações? É uma única razão, para que o povo de Judá, todas essas profecias foram contra as nações de uma forma direta ou indireta, perseguiam Jerusalém, Judá ou o Reino do Norte, no caso ali, Samaria. Mas a causa era uma só: o povo estava se desviando do Senhor. A causa principal: o povo estava voltando os seus olhos para a segurança das outras nações. Sempre foi isso. Se você ler do capítulo 13 em diante, você vai ver que de uma hora, no meio de cada texto, o Senhor chama o povo para voltar para Ele. Ou seja, qual era a direção que o coração do povo estava tomando? Era uma direção errada. E a ordem do Senhor foi sempre a mesma: não confie em nenhuma dessas nações. E quando nós vimos no capítulo 22, a ordem do Senhor é um pouco mais expressa: não confie nem em vocês mesmos. Nem vocês mesmos. Não confiem em nenhuma dessas nações e não confiem em vocês. Prova disso é que veio a destruição contra Judá, contra Jerusalém, e eles ficaram 70 anos cativos ali de Nabucodonosor. Pois bem, irmãos, essa questão da confiança, de achar que Judá, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, os judeus de uma forma geral, eles, todas as vezes que o Senhor, quando você lê a Bíblia, você percebe bem isso, principalmente no Antigo Testamento. Quando o Senhor agia contra eles, eles sempre se levantavam com uma frase: o que foram feitos das promessas do Senhor para nós, quando o Senhor nos tirou da terra do Egito? O que foram feitos das promessas? Por que o Senhor está contra nós agora? Sempre o povo levantava essa questão, reivindicando as bênçãos do Senhor. E isso me lembra uma passagem, quando João Batista começou a pregar o evangelho ali no deserto e batizar. Aí vieram os fariseus, vieram os judeus para ser batizados, e eles achavam que por ser filhos de Abraão, eles não precisavam passar por isso. E João Batista dá uma puxada na orelha deles. Ali em Mateus capítulo 3, do versículo 7 a 9, diz assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, cobras venenosas, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Ou seja, irmãos, ser filhos de Abraão ou ser filho de Abraão sem arrependimento não servia para nada. É isso que o João Batista está dizendo: produzam frutos dignos de arrependimento. Quando o povo de Judá, o povo de Jerusalém clamava ao Senhor: o que foram feitas daquelas promessas que o Senhor fez a nós? E aí o profeta está dizendo: o que vocês estão fazendo com o olhar de vocês? Por que vocês estão abandonando o Senhor? Então, a mesma situação acontece aqui. E aí eu percebo o seguinte: e hoje? Qual é a desculpa que a gente ouve sempre? O meu pai é pastor. A minha mãe canta no coral. O meu irmão toca lá na igreja. Eu até frequento de vez em quando, principalmente nos dias de ceia. Se a gente percebe que as desculpas, elas continuam a mesma. E eu digo que da mesma forma que não resolveu para Judá, da mesma forma que não resolveu para os fariseus e os saduceus, não resolve para mim e para você. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Jogar a confiança, jogar a salvação no meu pai, no meu pastor, no meu irmão, no meu tio, não resolve o problema. Porque a salvação é individual e o arrependimento também.
Então, a mesma desculpa que o povo estava tendo aqui, nós percebemos que a desculpa ela vem da mesma forma hoje. E por que não resolveu para ajudar, voltando aqui no texto propriamente dito? Porque estas nações que eles estavam colocando a confiança, isso é um outro detalhe que você percebe em todas essas profecias. Todas essas nações que o povo de Judá estava colocando a confiança, eles se voltarão para o Senhor. Ou seja, o povo estava confiando na Síria, mas no meio do texto a Bíblia diz que a Síria se voltará para o Senhor. Eles estavam confiando em Damasco, nos amonitas, só que os amonitas confiarão no Senhor. Os moabitas confiarão no Senhor. Os egípcios confiarão no Senhor. E nós vamos ver aqui que Tiro confiará no Senhor. Virá uma época em que todas essas nações se voltarão para o Senhor. Aí a pergunta do profeta é: por que é que vocês estão confiando numa nação que amanhã se voltará para o Senhor? Se vocês têm o Senhor. Ou seja, é uma confiança vã, é uma confiança passageira, uma confiança temporal, é uma confiança que não produz fruto. O Senhor diz: confia em mim, porque eu tenho uma confiança eterna, uma confiança perene, uma confiança formada ou fundamentada para vocês. Não confie nas nações. E o mesmo recado eu passo hoje para nós como igreja: não confie nas ofertas deste mundo. Por mais bonita, bela, atraente que seja, não confie nas ofertas deste mundo, porque elas são passageiras. Elas vão nos levar para a perdição. Confie no Senhor. Independente da situação que você esteja passando, confie no Senhor somente. Só Ele pode nos dar uma certeza. Só Ele pode resolver o meu problema e o seu problema. Só Ele pode nos dar segurança. Ninguém mais pode nos dar segurança. Nenhuma nação, nenhum sistema, nenhuma estratégia, nada neste mundo pode fazer isso. Irmãos, e como, se você, dando sequência aqui, a gente percebe que nessa primeira sentença do texto que nós lemos, ele começa do capítulo 1 até o capítulo 14 e 15, ele é uma sentença. Ele começa com navios de Tarsis, ele termina com o navio de Tarsis. E tanto o primeiro versículo, o 15, ele começa com lamento. Lamentem, ó navios de Tarsis. E nós vamos ver por que esse lamento. Tiro, não sei se alguém pesquisa sobre Tiro. Tiro era uma cidade fascinante, poderosa, que atraía muitas pessoas, negociadores, comerciantes. O comércio ali na cidade de Tiro, ele era muito forte. Aqui no texto nós percebemos que a Bíblia chama Tiro como a feira das nações. Ou seja, ali havia muita negociação, os navios chegavam até ali naquela cidade, ali tinha comerciantes, tinha pessoas que iam ali comprar e vender. E como uma cidade grande, também a prostituição era muito explorada naquela cidade. E juntamente com Tiro, nós temos Sidom. As duas cidades, trazendo para hoje, elas dominavam a tecnologia de navios de grande porte. Então, os principais navios eram feitos ali em Tiro e Sidom. E nós percebemos o poder desta cidade no versículo 3. Eu vou projetar aqui de novo o versículo 3, Isaías 23, 3. Mas quando ele fala ali, talvez alguém esteja perguntando, de quem é esse Tarsis? Tarsis possivelmente seja aquele porto na Espanha. Então, uma viagem de Tiro até a Espanha, até o porto de Tarsis, para voltar, levava em média 3 anos. Por isso que nós vamos ver a questão das informações quando chega a destruição de Tiro. E nós percebemos o poder desta cidade ali no versículo 3, quando diz assim: através das vastas águas vinha o cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo, como a tua renda, Tiro, que viera a ser feira das nações. Ou seja, as vastas águas aqui é o mar Mediterrâneo, é por onde circulavam os navios,
e todos vinham aqui nesta cidade, e ela é chamada de Feira das Nações, porque ali concentrava-se todo o transporte, toda a negociação. E o transporte era feito através das águas, e envolvia, além de Tiro, Sidom, envolvia também o Egito, porque o transporte de cereais vinha através do Egito. E lembre-se, irmãos, que a comunicação naquela época não era via WhatsApp. A comunicação era boca a boca, então demorava a comunicação para chegar até as informações, até as pessoas. No versículo 7, o profeta, é interessante que essa profecia, ela demorou 200 anos para ser cumprida. Então, eu já falei isso aqui uma vez, às vezes você lê uma profecia aqui, e você lê o rei, e aí quando a profecia se cumpre, você diz, não, mas era outro rei. É que a profecia não se cumpria na semana seguinte. Essa profecia aqui, ela se cumpriu totalmente 200 anos depois que Isaías profetizou. Então eram outras pessoas, eram outros reis, outra situação. Mas o interessante é que no versículo 7, parece que o profeta ele está pisando nos escombros da cidade. Alguém diz o seguinte, quando você lê Isaías 53, alguém já disse isso, que parece que Isaías está debaixo da cruz de Cristo, olhando ali os detalhes, de tão ricos são os detalhes que ele traz sobre a crucificação de Cristo. Então alguém diz, parece que Isaías ele está embaixo da cruz, olhando a crucificação de Cristo, de tão rico que são os detalhes. E aqui é da mesma forma, parece que Isaías está pisando nos escombros de Tiro, porque ele diz no versículo 7 assim, é esta, acaso, a vossa cidade que andava exultante, cuja origens data de remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Irmãos, nós não sabemos, os estudiosos não sabem, se esse questionamento, essa pergunta de Isaías, é uma pergunta sarcástica. Por que sarcástica? Porque Tiro era uma cidade soberba. E nós vamos ver que a destruição de Tiro foi justamente por causa da sua soberba e por causa da sua arrogância. Então, os estudiosos acreditam que essa pergunta aqui que Isaías faz na sua profecia é uma pergunta sarcástica. Ou seja, aonde que está a tua confiança? Por um acaso, é esta a cidade que era toda poderosa? É esta cidade exultante? É esta cidade que existe desde antes, uma das cidades mais antigas da história? É esta a cidade? Então nós não sabemos se é uma pergunta sarcástica ou não, porque no desenrolar do texto, nós vamos ver aqui um pouco mais para frente, que é justamente isso, ou seja, uma cidade cheia de vida, uma cidade poderosa, que é destruída por causa da sua arrogância e da sua soberba. E é interessante que ele faz mais uma pergunta, e antes de fazer a pergunta, ele mostra quem era essa cidade, logo no versículo 1 do capítulo 23. Vocês estão percebendo que eu não estou seguindo uma ordem, assim, 1, 2, 3, tal. Justamente para isso, porque esse texto, ele nos permite dar uma caminhada de versículos, pular versículos, para nós entendermos um pouco mais a questão. Então, o versículo 1, ele diz assim, sentença contra Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhe foi isto revelado. Então, vocês percebem que o texto começa falando de uma destruição, só que no decorrer do texto há questionamento a respeito dessa destruição. Então, esse caminhar do profeta deixa a gente meio pinel, entendeu? E para onde que eu vou? Ele fala que a terra está destruída, mas lá na frente ele pergunta como que aconteceu isso, quem poderia fazer isso. Então é por isso que a gente caminha, vai para lá, vem para cá, para nós podermos entender como que funciona essa profecia aqui, essa destruição. Eu já falei para vocês que os navios de Tarso eram os mais fortes e velozes da época. Agora, vocês imaginam, baseado nesse versículo 1 aqui, sentença, vai navio de Tarso, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa alguma. E da onde que eles recebem essa informação? Em Chipre. Agora, vocês imaginam o seguinte, eu disse que uma viagem dessa levava 3 anos.
Vocês imaginam esses navios chegando na ilha de Chipre, que tinha uma distância até Tiro, e ele recebe a seguinte notícia: Tiro não existe mais. Vocês imaginam nós chegando em outra realidade, obviamente, mas você chega em Curitiba, voltando para casa e diz assim: Londrina não existe mais. A sua casa não existe mais. Tiro foi destruída. Como não existe mais casa nenhuma? Não existe sequer porto naquela cidade. A sua família foi destruída. Essa é a notícia que o profeta fala que o povo vai receber quando os mercadores, os navios de Tarse, chegam em Chipre. A notícia chega lá para eles. De Chipre eles ouvem a notícia: Tiro foi destruída. Eu estava lendo isso aqui e é algo assim que foge da nossa realidade, mas é algo que a gente para pensar. Você imagina receber uma notícia dessa? A tua casa não existe mais. Eu estava vendo o Tiago aqui falar sobre Turquia, o terremoto lá da Turquia e da Síria. Eu estava pensando nisso aqui. Você imagina as pessoas viajando, aí o cara veio pela televisão e diz assim: a tua casa não existe mais. A tua família não existe. Não sei quantos mortos, lá ouvi falar em muitos mortos lá na Turquia. A tua família não existe mais. Os teus filhos todos foram mortos. A tua casa que você gostava tanto não existe mais. Lembra que eu falei que nós estamos falando sobre a glória temporal e a glória eterna? Muitas vezes nós damos mais valor à glória temporal do que à glória eterna. Alguém disse que os crentes de hoje dão mais valor na vida aqui do que na eterna. Nós tratamos a eterna como a temporal e a temporal como a eterna. Nós precisamos dar mais valor na eterna do que na temporal. Essa daqui ela passa, a eterna não. Então é algo para nós pensarmos. Será que nós hoje, o nosso relacionamento com Deus, ele está mais voltado para o temporal ou ele está voltado para o eterno? A minha preocupação, a minha vida, ela está voltada para o eterno ou ela está voltada para o temporal, para o passageiro, perecível, melhor dizendo. Então, nós precisamos parar por isso, porque o mundo nos chama para valorizarmos o que é temporal. Só que a Bíblia me chama para valorizar o que é eterno. E às vezes nós ficamos em cima do muro, em qual que nós mais valorizamos. Pois bem, irmãos, e os marinheiros recebem essa notícia, suas casas, além disso, eles não têm mais casa. E aí o profeta faz uma segunda pergunta, no versículo 28. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade destruidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Se nós não tivéssemos o versículo seguinte, nós ficaríamos numa situação complicada. Quem poderia fazer isso? Só fazendo aqui uma notinha de rodapé, Tiro era uma cidade que ela estava numa ilha, a 1,5 km do continente, e ela estava no continente. Eu faço uma associação com Florianópolis, por exemplo. Florianópolis está na ilha, mas também tem no continente. E não tinha pontes. Não tinha ponte. Por isso que a conquista de Tiro era tão difícil. Então, a capital ficava lá na ilha, 1,5 km do continente. Mas aqui no continente também tinha uma parte da cidade. Então, por isso que dificultava demais a conquista dela. E ele diz, quem formou, ou seja, quem poderia fazer isso com Tiro? Quem que tem poder suficiente para destruir uma cidade tão bonita, uma cidade onde os seus negociantes eles eram tratados como nobres da terra? Irmãos, vão percebendo, vão juntando o quebra-cabeça aí, e como base duas coisas, arrogância e soberba. Vai juntando o quebra-cabeça aí. Quem poderia fazer isso com os seus negociantes, uma cidade onde os mercadores, ele tinha tamanha autoridade e os seus negociantes eram tratados como príncipes, ou seja, valorização das pessoas, valorização humana. Quem teria poder suficiente?
E como eu disse, se nós não tivéssemos o versículo seguinte, nós ficaríamos numa situação complicada. Mas no versículo seguinte, o 23:9, ele responde a esta pergunta e nos cala. Ele diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envilecer os mais nobres da terra. Ou seja, quem que está fazendo e quem fez isso com Tiro? Quem que destruiu esta cidade? Foi o Senhor. Foi o Senhor. E aqui eu quero fazer mais uma notinha de rodapé. O Senhor não está destruindo Tiro porque ele tem ciúmes da glória. O Senhor não precisa disso. O Senhor destruiu Tiro por causa da soberba de Tiro, por causa da arrogância de Tiro. E nós vamos ver um pouco mais para frente, porque Tiro zomba da destruição de Jerusalém, que é a cidade santa. Então a gente percebe, quando você lê o texto, puxa, mas Deus está sendo injusto aqui. O que Tiro fez? Quando você lê o texto de Isaías 23, parece que Tiro não fez nada. Só que aquilo que eu já disse alguma coisa, a Bíblia, ela nos ajuda. Acho que o Alexandre falou isso aqui hoje de manhã. Bíblia responde Bíblia. E às vezes o próprio texto responde. E nós vamos ver um pouco mais para frente em Ezequiel, mais uma razão por que Deus resolveu destruir Tiro. Porque o texto ele não nos revela com clareza. Porque a cidade de Tiro tinha um sentimento de indestrutível, como diz aqui no versículo 7, cuja origem data de dias remotos. Agora, presta atenção, o que Ezequiel, capítulo 26, fala desta cidade. Ezequiel 26, de 1 a 4. Ele diz assim: num 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito. Disse Tiro contra Jerusalém, bem feito. Está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim. Eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Tiro falando de Jerusalém. Aí vem o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. Perceba aqui mais uma pecinha desse quebra-cabeça. Ou seja, quando Jerusalém foi conquistada por Nabucodonosor, ao invés de Tiro lamentar, Tiro disse o seguinte: bem feito. Ou seja, como se Jerusalém fosse uma concorrente dela. Então, agora que Jerusalém está conquistada, foi conquistada por Nabucodonosor, então eu vou ficar rica. Só que o Senhor está dizendo: não, eu virei contra ti, contra a tua soberba. E Ezequiel nos mostra justamente isso, porque o Senhor, além disso, o Senhor promete que quem viria contra a cidade de Tiro? Ezequiel 26, 7. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros e com a multidão de muitos povos. Deixa eu fazer um ponto aqui. Irmãos, é muito difícil encaixar esta passagem na história. É muito difícil. Por quê? Porque Tiro, ela foi invadida por Artaxerxes, da Pérsia. Ela foi invadida por Senaqueribe, da Síria. Ela foi invadida por Nabucodonosor, Babilônia. Ela foi invadida por Alexandre o Grande, Macedônia. Então, ela teve diversas pessoas que tentaram invadir e destruir Tiro. O único que conseguiu foi Alexandre o Grande. E como que ele conseguiu? Ele pegou todos os escombros de Tiro do continente e fez uma ponte para chegar até a cidade, até a ilha. Mas o texto o Senhor diz assim, que eu vou trazer para você Nabucodonosor.
Então nós vamos pegar uma parte e vamos ficar com Nabucodonosor. Por que nós vamos ficar com Nabucodonosor? Por causa da destruição de Jerusalém. Quem conquistou Jerusalém? Nabucodonosor. E quando que Tiro fala sobre Nabucodonosor, nós vamos entender que esta passagem, ele relata a passagem da destruição de Tiro por Nabucodonosor. Ou seja, irmãos, a partir do versículo 15 desse texto, que não é um texto fácil, o profeta fala que o Senhor, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. E a gente percebe que mesmo uma cidade como Tiro, o Senhor foi misericordioso com ela. Porque ele diz que Tiro ficará esquecida por 70 anos. Eu vou perguntar para vocês, quem ficou cativo 70 anos? O povo de Judá. Por quem? Por Nabucodonosor. Então, alguns estudiosos dizem o seguinte, que a conquista de Tiro foi possivelmente um ano depois da conquista de Jerusalém e de Judá. E esses 70 anos, ele teve fim justamente com Ciro, com Dario e Ciro, porque eles libertaram o povo de Jerusalém, de Judá, e depois ele libertou o povo de Tiro. Irmãos, eu estou olhando para vocês estão olhando assim, eu não estou entendendo nada. Daqui a pouco a gente chega numa conclusão. Não estou entendendo nada. Eu também não estava entendendo nada. Mas o Senhor é misericordioso. Então tá, e agora nós vamos chegar então no ápice do texto. Na misericórdia de Deus. Ou seja, Deus falou assim, Tiro vai ficar 70 anos esquecida. E qual que é a relação que ele traz? É de uma prostituta. Uma prostituta que se vendia, uma prostituta que era bela, uma prostituta que vendia o seu corpo, ela era atraente na época da sua beleza, uma prostituta que atraía muitos clientes, mas só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa prostituta ela não tinha mais a sua atração física. E com isso, os seus clientes o seu network já não era muito avantajado. Então, ela começou a perder a sua clientela. E o Senhor faz uma comparação justamente com uma prostituta. E diz que Tiro vai ficar esquecida por 70 anos. 70 anos é muito tempo. E aí o profeta nos surpreende mais uma vez, quando ele diz que o Senhor vai trazer Tiro de volta. Não edificar no mesmo lugar. Tiro será edificada em outro lugar. Irmãos, e conforme nós lemos, muitas nações viriam contra esta cidade. Eu quero só ler aqui Ezequiel 26:14, quando ele diz assim: farei de ti uma penha descalvada, virá ser um enxugadouro de redes, jamais será edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor. Queridos, eu estava lendo sobre Tiro, e esse versículo aqui, hoje é a pura realidade dos escombros de Tiro. Naquela ilha, onde tinha cidade, hoje os pescadores enxugam as suas redes. Aí você fala assim, poxa, mas por que isso aconteceu? Porque o final do versículo diz assim, eu, o Senhor, falei, diz o Senhor. Então, quando a gente vê na Bíblia, principalmente Antigo Testamento, quando diz assim, assim diz o Senhor, ou o Senhor dos Exércitos falou, você pode ter certeza que vai acontecer. Não é como os profetas que a gente ouve hoje em dia, diz assim diz o Senhor e só fala bobagem. Mas no Velho Testamento, principalmente, quando diz assim diz o Senhor, isso acontece com certeza. E como nós podemos ver essa misericórdia do Senhor no Novo Testamento? Em primeiro lugar, nós podemos ver em Mateus 11:21, que diz assim, ai de ti, quando Jesus faz uma comparação de Tiro e Sidom com as duas cidades, Corazim e Betsaida. Ele diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados
tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muitos que elas se teriam arrependidos, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Ai de ti, Tiro, Corazim e Betsaida, uma comparação do Senhor. E ainda nós percebemos a cidade reconstruída em outro lugar, uma cidade que abrigava crentes. Porque Atos capítulo 21, 3 e 4, Paulo fala, quando ele estava indo para Roma, ele fala sobre essa cidade. Ele diz assim: quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontramos os discípulos, crentes. Permanecemos lá durante 7 dias e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Muito bem, irmãos queridos, o que nós podemos aprender com tudo isso? Além de toda essa sopa de letrinhas que eu acabei de falar, esse monte de nomes que a gente não lembra mais, essas situações que estão fora da nossa realidade, estas cidades que eu nunca fui, este contexto que eu não sei do que se trata, estas pessoas que eu não conheço, esses navios que hoje foram substituídos por aviões, o que isso tem a ver comigo? Eu costumo dizer o seguinte: amanhã é segunda-feira. O que eu faço com isso aí que você acabou de falar? O que eu faço com isso aí? Qual que é a realidade disso daí para a minha vida? Eu costumo dizer também o seguinte: você pega um texto como esse, você lê esse texto, dá uma vontade de pular, mas o mesmo Espírito que revelou esse texto ao profeta é o mesmo que revelou João 3,16. A mesma aplicação de João 3,16, eu espero que todo mundo saiba o que diz João 3,16, a gente serve para essa aplicação aqui. Vocês lembram que eu falei no início que o tema dessa mensagem é temporal versus eterno? O que eu aplico com isso? Temporal versus eterno. Eu estou falando aqui, o texto fala da destruição de uma cidade que valorizava o temporal. Não estou falando temporal de chuva de pedra, estou falando temporal passageiro. Eu estou falando aqui de um texto de um povo que preferia colocar sua confiança em algo perecível. Eu estou falando aqui de um povo que preferia buscar o seu ancoradouro em algo falível. Eu estou falando aqui que nós vivemos num período que é a mesma coisa. Que hoje as pessoas preferem confiar na sua força, no seu recurso, nas pessoas que você conhece, prefere confiar no seu sistema tecnológico. Só que o Senhor nos chama, a mim e a você, para confiar nele. Nós olhamos para o mundo que nós vivemos e nós não percebemos perspectivas de melhora. E com isso, se eu olhar para o mundo, eu me desespero. Se eu olhar para mim, eu me decepciono. Então eu preciso olhar para Cristo. Que Ele é a única razão para eu estar aqui. E eu coloquei aqui 2 aplicações. E eu vou ler a primeira. O Senhor sempre chamou o povo para adorar a Ele, e não outros povos e outras nações e qualquer outra coisa. Eu quero que você pense nisso, qualquer outra coisa. Talvez você pode dizer assim, mas eu não adoro outros deuses. Outros deuses é qualquer outra coisa. Todas as nações que até aqui estamos estudando, um dia se voltará para o Senhor. Então não havia razão para o povo de Judá adorar aquelas nações. E um exemplo disso foi Nínive. Vocês lembram o que Deus falou para Jonas? Vai e prega o evangelho a Nínive. Ele resistiu no começo,
mas ele foi e pregou o evangelho em Nínive. O que aconteceu com Nínive? Nínive se rendeu diante do Senhor. Aí você pode dizer assim, mas 100 anos depois estava todo mundo fora. Não interessa, o povo se rendeu ao Senhor. Uma segunda aplicação que eu quero falar para vocês é, quando Deus acaba com a beleza e a soberba de Tiro e rebaixa os seus nobres, ele não está com ciúmes da glória de Tiro. E ele também não está com ciúmes daqueles que estavam adorando a beleza, a soberba, toda a arqueologia, toda a infraestrutura, toda a tecnologia de Tiro e Sidom para os navios. Não. O que o Senhor estava mostrando, e aqui fazendo uma repetição para ficar bem gravado aos nossos ouvidos e corações, o que o Senhor está mostrando é que esta glória é uma glória passageira, que esta glória é uma glória temporal, perecível, limitada, e que somente Ele pode nos oferecer uma glória eterna, perene, sustentável. Só Ele. E aí eu faço algumas perguntas para vocês. Quem que governa? Irmãos queridos, se nós vivêssemos na época de Tiro, nós olharíamos para aquela cidade e nós falaríamos o seguinte: ninguém consegue destruir essa cidade. Se você voltar um pouco e você olhar a história de Jericó, você ia dizer humanamente, ninguém consegue destruir estas muralhas de Jericó. Em cima das muralhas de Jericó passavam carruagens. Ninguém consegue destruir essa cidade de Jericó. Quem que atuou contra Tiro? O profeta pergunta. E ele responde, o Senhor atuou contra Tiro. Aí eu pergunto para vocês, quem que governa? Quem que está no controle da situação? Quem que está no controle das nações? Quem que está no controle da sua e da minha vida? Eu sei que às vezes nós esquecemos disso, irmãos. Eu sei disso. Mas isso tem que ser uma realidade na nossa vida. O único reino eterno é o reino do Senhor. Todos os demais reinos, todas as demais potências, e aí você vê o Egito, você vê a Síria, você vê Babilônia, você vê todas as potências, todos os exércitos que na sua época, o romano, Roma, todos os exércitos que na sua época se vangloriava do seu poder bélico, da sua estratégia, dos seus soldados, da valentia dos seus soldados, todos eles ruíram. E todos eles ruirão diante da eternidade do Senhor. E se nós temos isso na história, essa história ela continua. A nossa busca, a nossa adoração, a nossa confiança, ela deve ser somente no Senhor, que nos tem um reino eterno. Amém? Que o Senhor nos abençoe.